Olá, graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Mais uma vez, estou aqui para disponibilizar os slides da lição da revista da CPAD, as lições bíblicas. Estamos no primeiro trimestre de 2021 e estou deixando para vocês aqui a lição de número 10. Meus irmãos, minhas irmãs, você que me acompanha aqui no canal, você que não é crente, você que é professor da escola bíblica, superintendente, aluno, enfim. Se esse trabalho tem, de uma certa forma, sido útil para você, não se esqueça de deixar o seu like aí, o seu joinha, beleza? Eu havia dito no outro vídeo que quem estivesse utilizando esses slides deixasse um ok aí, desse um joinha, tá? Então, por favor, continue, você que usa, para eu ter aí uma noção mais ou menos de quantos estão usando esses slides, porque, como eu disse, dependendo da quantidade de pessoas que está usando, se for uma quantidade muito baixa, eu não vou mais fazer esses slides, não vou mais disponibilizar. A gente dá um jeito aí, quando eu finalizar, eu mando para vocês pelo e-mail, alguma coisa assim. Mas eu preciso saber a quantidade, certo? E você que ainda não conhece o meu trabalho, eu disponibilizo aqui desde 2016, acho que é 2016, 2017 por aí, isso já vai para 4 anos, então é 2017. Disponibilizo o slide das lições das revistas da CPAD. Toda semana disponibilizo aqui em PowerPoint para você usar na sua igreja, para você dar uma aula dinâmica, uma aula diferenciada. E tem sido bênção na vida de muitas pessoas, porque alguns irmãos, têm mandado seus depoimentos, mandado aí seus comentários. E quando eu estava acompanhando, era mais de 20 estádios brasileiros, São Paulo, Rio. Então, quase todos os estados brasileiros estavam fazendo uso desses slides. Pelo menos aí, em algum estado, 3, 4 igrejas usavam. Só que aí eu parei de fazer o acompanhamento e me perdi um pouco, não sei agora quantos são. Fora o pessoal dos Estados Unidos e lá na Alemanha também, que até onde eu saiba eram 2 ou 3 coisas que eu tinha contato. Mas eu gostaria de saber quanto de vocês aí estão utilizando os meus slides, se tem sido bênção. Beleza? Bom, e você que não conhece, assiste esse vídeo. Eu não vou dar aqui uma aula dita, uma aula mesmo de verdade, não. Mas eu vou passar aqui os slides para você ter uma ideia de como que está elaborada a lição, para você usar na tua igreja. Só para esclarecer, todos os slides são editáveis. Você pode editar eles, você pode alterar, tirar alguma coisa, acrescentar, porque todos eles são editáveis. Não precisa ser nenhum expert em PowerPoint, basta você ter uma noção básica, bem básica mesmo, de como se usar o PowerPoint, e você pode alterar, colocar alguma coisa a mais ou tirar, deixar com a sua cara, beleza? Bom, hoje nós vamos trabalhar, ou no caso domingo, na maioria das igrejas, hoje é sexta-feira, dia 5, na maioria das igrejas a aula da escola bíblica é ministrada aos domingos. Então, será tratada a lição de número 10, já está na reta final desse primeiro trimestre de 2021, onde essa lição fala sobre o Senhor Jesus cura hoje. Então, Jesus ainda cura nos dias de hoje? Ou a cura ficou no passado, ou a cura era só para revelar a pessoa de Cristo, ou só no ministério de Cristo? Como que fica isso? Você acredita que Jesus ainda cura hoje? Você acredita no milagre? Você acredita na intervenção divina? Ou hoje não precisa mais porque a ciência está evoluída?
Bom, dentro dessa lição você pode trabalhar essa questão na sua igreja com mais abrangência, com mais conteúdo, certo? Mas aqui, resumidamente, está exposto, né? Esta aula ela está bem resumida, mas dá para você trabalhar bastante coisa. No Salmo 103, no verso 3, diz que é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, no Antigo Testamento está dizendo que é Deus que cura as nossas enfermidades, perdoa os nossos pecados. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário, já que na verdade prática diz que sim, que a cura da enfermidade é um dos benefícios que Cristo conquistou, né, da obra de Cristo conquistada aí na cruz do Calvário. Algumas pessoas acreditam ou defendem que a cura divina cessou-se na igreja primitiva, né, que os dons do Espírito cessou, mas a maioria, a grande maioria, e eu faço parte dessa grande maioria, acredito na cura, na intervenção divina nos dias de hoje, na atualidade dos dons do Espírito. Para mim, biblicamente falando, Deus é o mesmo, Ele não mudou, e Ele continua operando, Ele continua fazendo cura, prodígios, maravilhas, etc, etc. Claro que tudo depende da vontade e do propósito de Deus, certo? Leitura bíblica em classe, né, se encontra em duas referências, Isaías 53, verso 4 ao 6, e Mateus 8, versículos 16 e 17. Na introdução diz assim, assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Jesus fez muito isso no seu ministério e continua fazendo, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele tem todo o poder. Primeiro, Jesus demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. E segundo, o caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Beleza? O primeiro tópico diz, ou iremos falar sobre a cura divina na Bíblia, né? Biblicamente falando, a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, a saúde em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, só que o povo também tinha que fazer a sua parte, né? Alguns cuidados. E o problema, não todas as enfermidades têm a ver com pecado, mas de uma forma indireta, as enfermidades sim têm a ver com o pecado geral, né? O pecado de Adão e Eva. Porque através do pecado foi quando entrou no mundo doenças, males, né? Um monte de coisas terríveis. E o crente, será que o crente que está enfermo, que está doente, né? Ele está em pecado? Não é assim que funciona. A enfermidade, a doença, ela entrou no mundo através do pecado. E lembrando que nós somos pecadores. Então, a cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O médico não estava... O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. Então, o que curava era Deus. Sempre era Deus que curava. E hoje também, eu acredito que assim, eu acredito na medicina, acredito que a pessoa tem que procurar a medicina, sim. Mas o que é que a medicina faz, além de diagnosticar um problema, de dar um remédio ou fazer algumas intervenções? Simplesmente a medicina descobre, por exemplo, que a pessoa está doente, ela vai dar um remédio. E eu já vejo milagre na reação do próprio organismo para expelir esse mal, né? Então eu já vejo um milagre e eu creio que Deus pode usar a medicina também. Isso também é uma forma de Deus
operar milagre, mas eu creio também no milagre sem intervenção nenhuma de médico, sem intervenção nenhuma da medicina. Isso é milagre, milagre não se explica. Subtópico 2, a prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Então, a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene lá em Levítico 15. Então, os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal desses preceitos dietéticos era a saúde. Então, Deus estabeleceu padrões de higiene. Lembro que o povo, quando saiu do Egito, estava passando por um momento difícil de enfermidade, muitas pessoas morrendo, e na verdade era a doença causada pelas fezes. E Deus mandou cavar cisternas, ou fosse, melhor, não é cisterna, é fosse, para que fosse feita as necessidades fisiológicas e enterrada. E acabou, cessou esse mal, por causa da falta de higiene e muitas doenças estavam matando as pessoas. Então, a higiene faz parte de uma boa saúde, assim como a alimentação. A pessoa toma refrigerante, come muita gordura, linguiça, salsicha, pizza, se enche de massa, se enche de gordura, essa pessoa vai ter problema de saúde muito mais cedo do que aquele que tem uma vida saudável. Claro que cada organismo trabalha de uma forma diferente, mas aqueles que não cuidam da sua saúde, com certeza ele vai ter problema de saúde antes da sua velhice. Porque todos nós chegamos na velhice e vem alguns problemas, que é natural. Mas quem não cuida da saúde faz da sua alimentação de qualquer jeito, faz suas alimentações de qualquer jeito. Tem pessoas que comem e outros se alimentam, Isso é verdade. Comer é diferente de se alimentar. Quem se alimenta sabe o que está comendo. Quem come não sabe o que está comendo. Beleza? Então, higienização e outras formas de evitar, a dieta também faz parte de você evitar algumas doenças e ter uma boa saúde. Então, o Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual. Então, quando Jesus repreendeu ali os fariseus, os saduceus, ali, aqueles que estavam questionando porque os discípulos comiam sem lavar as mãos, ali era uma questão que eles estavam falando de purificação espiritual e não tinha nada a ver. Você está entendendo? Você comer com as mãos sujas ou com as mãos limpas, isso não interfere na sua purificação espiritual. Isso é questão de higiene. Então, você vai fazer sua alimentação, claro que você tem que se higienizar, certo? Questão de saúde. O Novo Testamento, as curas de Jesus. Então, vamos ver as curas de Jesus no Novo Testamento. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, ele operou muitos milagres e prodígios e maravilhas ali entre o povo. Então, Jesus veio para um propósito, verdade, que foi salvar os pecadores. Mas devido à miséria, à pobreza do povo e as enfermidades constantes por falta até mesmo de higiene, até mesmo de uma boa alimentação, e Jesus, por ser misericordioso, ele operou grandes prodígios, milagres, maravilha no meio do seu povo também. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar o povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo até hoje. Então, a promessa de cura divina, os milagres de Deus estão ativos ainda, estão em pleno funcionamento. Basta a gente crer e fazer a nossa parte e buscar o Senhor. Fechamos o tópico 1. O tópico 2 fala sobre a cura divina como parte da salvação. Salvação. No Antigo Testamento, a salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus em favor de seu povo, como o livramento da escravidão, isso também era uma forma de salvação no Antigo Testamento, da fome, da espada, das enfermidades. Então a palavra salvação no Antigo Testamento ela tem vários significados. Já no Novo Testamento a salvação se trata da salvação da condenação eterna, que é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Então,
Salvação, ela tem vários significados no Antigo Testamento. Da morte, da guerra, da peste, da fome. E no Novo Testamento tem a ver mais com o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano com Deus. Subtópico 2, a cura divina. Bom, cura é um ato da soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Certo? Bom, é tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Se a pessoa está doente, tem que procurar os médicos. Não tem nada de errado com isso. Mas Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médico. Então, se Jesus disse, qual o problema de a gente procurar um médico? Não é verdade? Até porque tem enfermidades que com uma receita médica, um medicamento receitado pelo médico, você fica bom em poucos dias, certo? Então não tem problema nenhum. Quando a medicina não puder fazer mais nada, aí onde entra a fé, onde entra o milagre de Deus na vida do ser humano. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para as curas das enfermidades, a ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Então, a Bíblia ensina que, além da medicina, nós temos um recurso muito mais poderoso, que é a cura divina. A pessoa, o doente, é ungido com óleo, e aqui eu ressalto que a unção com óleo no Novo Testamento é só para os enfermos, não é para ungir carro, casa, dinheiro, celular, capa de chuva, chinelo havaiano, não é para isso não. A unção com óleo no Novo Testamento é para ministrar na vida do enfermo. A pessoa ungida com óleo, se faz a oração e o Senhor Jesus cura. E a Bíblia diz que se tiver perdão, se tiver pecado, Jesus perdoa e está tudo certo. Beleza? Não é para fazer uso de óleo aí, que nem muitos idolatram o óleo. Óleo de Israel, leva para casa, não sei para onde. Mas Jesus nos orientou que podemos também procurar os médicos, a medicina. Mas se você orar, se você ungir a pessoa e se você orar, temos um recurso maravilhoso que é a cura divina, que é o poder do Espírito Santo agindo, e ele tem poder para curar, e nós somos testemunho ocular que Jesus tem operado grandes milagres nos dias de hoje. Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. A cura espiritual geralmente precede a cura física. Então, o mais importante para Deus é a cura espiritual. Mas ele também é misericordioso e com certeza ele também se alegra na cura física também. Salmo 103:3, nós já lemos isso aqui, porque é Deus que cura as nossas doenças, não é verdade? Isaías 53. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus, ou o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, porque Mateus não tem nenhum Evangelho, isso é força de hábito, a gente falar que o Evangelho é de Mateus, não. O Evangelho que escreveu Mateus, mas o Evangelho é de Jesus. E são 4 evangelhos, livros que falam do Evangelho de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, no Evangelho de Jesus que Mateus escreveu, ele aplica a palavra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Bom, ao ministério de cura do Senhor Jesus. Fechando o tópico 3 e último tópico, a cura divina e os desafios atuais. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequência direta ou indireta do pecado, isso que eu disse lá no começo. Então,
Não é porque você está enfermo aí que você pecou, é por causa do pecado que você cometeu. Não, mas indireto sim. Por quê? Porque já vem lá de Adão e Eva. O pecado, né, do pecado original, que abriu brecha para todos os males. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Não é porque você está enfermo que você pecou, um pecado específico, certo? Não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas periculosidades. Até porque, lembro-me de um caso que o profeta Eliseu morreu de enfermidades. Não quer dizer que ele pecou, né, que ele estava em pecado. Não, é porque ele era ser humano e como ser humano nós somos pecadores. Bom, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. Outro exemplo aqui. Paulo tinha um espinho na carne, e esse espinho, sem dúvida, era uma enfermidade. E muitos defendem, eu também defendo, que possivelmente essa enfermidade de Paulo estava ligada à sua vista, aos seus olhos. Né? Porque em um texto ele fala que se os Gálatas, se possível fosse os Gálatas, tiraria os olhos e dava para ele. Então me parece, e algumas passagens ele diz que escreveu a saudação com letras grandes. Então me parece que ele tinha problema de visão. Então, se fosse para mim apostar, eu apostaria numa enfermidade nas suas vistas. Timóteo também tinha problema de estômago, certo? Não confundir doença com possessão maligna. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou questão médica. Para não expulsar demônio, não há demônio. Então, nós temos que saber qual é a origem da enfermidade. Se ela é de origem espiritual, demoníaca, se ela é de origem física, né, algum mal físico, ou também psíquica, que às vezes nem toda enfermidade psíquica é demoníaca, mas também pode ser, pode estar ligado. Nem toda enfermidade física é demoníaca, mas pode também ter ligação. Mas isso não quer dizer que toda enfermidade física é espiritual, tem a ver com demônio. E segundo lugar, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Então, como acontece o milagre? Bom, 3 fatores principais. Primeiro, permissão de Deus. Se Ele permitir, se é da vontade dEle, a cura acontece. Segundo, a fé de quem está orando. Terceiro, a fé do doente. Então tem que haver pelo menos um desses 3 fatores, certo? A permissão de Deus. Se Deus não quer, quem está orando pode ter fé e quem está doente pode ter fé. Não vai funcionar, né? Se Deus não quiser, Ele é Senhor, Ele que manda. Mas quando Ele quer, as coisas funcionam. Beleza? Então temos que discernir se a enfermidade, qual é a origem da enfermidade? Se é física, eu vou resumir em 2 aqui, né? Se ela é física ou espiritual. Discernindo essas 2 coisas, aí a gente tem como tratar o problema. E para fechar, na conclusão, primeiro, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Isso, fechou. A cura divina é real e funciona, está funcionando. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus, Ele cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Então Jesus cura como Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Não é porque você orou muito, ou não é porque você não orou, ou porque você vai orar. Não. Ele cura quando Ele quer e da forma dele. Tem muitas pessoas que Ele curou e a pessoa nem sabe, né, diretamente assim, ninguém foi lá orar. Não, e Jesus fez milagre porque Ele é bom. Certo, meus amados? Então, abaixo do vídeo tem um link. Você pode clicar e baixar esses slides, fazer o download dele e usar na sua igreja. Se você achou que é bacana, que dá para você ministrar uma aula, está bem resumido, mas você pode acrescentar mais. Eu, se fosse para dar uma dica, usaria assim, porque eu sempre usei assim. Mas você fique à vontade. Se quiser acrescentar mais alguma coisa que você achou legal, você coloca. Beleza? Se não, fique tranquilo, você pode também diminuir. E se não quiser usar, também não tem problema. Mas se você está usando, não esqueça. Dê o seu like aí para mim saber quantos estão usando esses slides. Beleza? Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.